Seguinte, Veloso, hoje tem um jogo importante, Souza e Leandro Quesada, diga-se de passagem, além do jogo ser importante para o Corinthians, daquela uma tragédia da Libertadores, aonde você estava no ano passado quase caindo para a Série B, você consegue não cair, você vai para a Copa do Brasil, você vai para a Libertadores, né? E aí você faz uma pré-Libertadores horrorosa, a pior da história do Corinthians. E aí, a Conmebol, para não deixar os clubes grandes e a televisão também, porque imagina só se o Corinthians sai da Libertadores, o São Paulo sai da Libertadores, o Palmeiras sai da Libertadores, como é que faz a televisão? Aí tem a Sul-Americana, aí a Sul-Americana é para o SBT. A Globo fica com a Libertadores e é assim que é o jogo. Assim que é o jogo capitalista e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. O Corinthians ainda tem chance, mesmo não classificando em primeiro lugar, ele tem chance ainda, se ficar em segundo, que vai disputar com o terceiro. É uma zona tremenda. É uma barbaridade. É igual o futebol hoje. São 20 clubes. O cara até o nono, ou até o oitavo, ele tem chance de pré-Libertadores, ele tem chance de Sul-Americana. É só não cair. É só não cair. É só não cair. Se não cair, alguma coisa ele vai ter. Vai. Aí o Corinthians conseguiu agora, de uma maneira legal, ganhar o título paulista. O Palmeiras está nadando de braçada de novo. O São Paulo é um time que está invicto em relação à Libertadores. A gente vai passar tudo isso para vocês aqui. O Santos, que está de novo, Quesada, brigando para não cair. Você acredita que o Santos, da forma que esteja, com o Neymar do jeito que está, se vocês olharem, e nós vamos mostrar aqui, a gente vai mostrar, o Neymar, depois da Copa do Mundo, a Copa do Mundo foi quando? Que ano? Foi 2022. Eu sei disso aí, Cascão. 22. Tá, que ano que nós estamos? 25. 2025. São 2 anos. 3 anos. São 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. 2 anos e meio, vai. É porque a Copa até foi lá agora. na A Copa foi em dezembro. 2 anos A e Copa meio. foi em novembro. Então, assim, 2 anos e meio. Um cara que joga no Corinthians, no Palmeiras, no Al Nassr, no Al Hilal, no Santos. Quantos jogos vocês acham que o cara disputa assim? Na temporada? Por temporada. No Brasil, uns 60 jogos. Mais ou menos, 60 jogos. Mais, mas o jogador Vou botar tem que jogar uns 60 para conta ficar fácil. O cara titular uns 60 jogos. 2 anos e meio. Quanto você acha? Daria 60... 120. 120 jogos. Não, 150. 150 jogos. 50. O Veiga, que se machucou, 130 jogos ele fez. Sabe quantos jogos o Neymar, o grande Neymar da molecada, da Kings League, o Neymar que chegou aqui e pagou pau, olha, eu jogo até de goleiro, eu jogo não sei o quê, eu quero ir para a seleção, né? Só tem 3 times acima do Santos, que é o Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Ele esqueceu, né? Do Vitória, do Mirassol. Esqueceu. Sabe quantos jogos ele fez em 2 anos e meio? Chuta, vai. 2 anos e meio. Nós falamos 150. Ele deve ter feito uns 15 jogos. 15? Não. 11 jogos. Mais. Em torno de 30 jogos. 28 jogos. É isso. Como é que vocês podem acreditar que um cara desse, uma performance dessa, de uma visão de jogar futebol, de uma visão da família, da visão do Santos, uma visão da seleção brasileira, com 28 jogos, aí o que o Lauro, que é um dos maiores jornalistas desse país, bota aqui pra mim. Não sei se você tá pronto pra pegar aí, Cascão. O cara escreveu que o pai dele, não foi eu, tá? Porque se fosse eu falaria com gosto, mas não foi eu. O pai dele, o Lauro Jardim, não é? É isso. Que é um baita de um colunista da Globo, que por sinal é um dos melhores que tem. É um dos caras que mais credibilidade tem nesse país, é o Lauro Jardim. Meu irmão, ele escreveu que o pai dele teve uma reunião com o Edinaldo e que o pai dele vetou o Jorge Jesus. Vetou o Jorge Jesus, Mas que ponto que nós chegamos, então? Qual é o ponto que a gente chegou? Qual é o ponto que a gente tem com o entendimento que o Santos depende de um cara como esse? Que o Santos deixa esse cara fazer o que ele faz? Que o Santos pede pro pai dele pintar o muro? Que o pai dele bota um ofurô? Que o pai dele bota uma cama dentro do ônibus? Que ponto que a gente chegou? Que a seleção brasileira,
que o Edinaldo aí, não sei não se fica até o final de semana, hein? Pode ser que caia no final de semana. Pô, um pai, isso o que o Lauro Jardim escreveu. Eu só estou reproduzindo os donos da bola, porque as pessoas têm medo, por exemplo, de falar: ô Ronaldo Fenômeno, você foi lá no Danilo Gentili, que é meu amigo, pra caramba, você quebrou eu e você quebrou o Casagrande. Aí você veio aqui na Band, no primeiro programa do Galvão Bueno, você veio aqui. Pô, parabéns aí na Espanha, você, hein? Que exemplo para ser presidente da CBF, né? Que baita exemplo você é, né? Pô, você tá bem, o Valladolid, né? Tá legal, né? Que legal, a torcida tá feliz com você. Você é um exemplo do jeito que você saiu. No dia que o time foi rebaixado, é isso que você, que por sinal, as pessoas têm medo de falar de você. Eu não tenho medo de você, irmão. Não tenho medo de você, não tenho medo da Globo, não tenho medo de ninguém, velho. Só tenho medo de Deus. Só tenho medo de Deus. Só, mais de ninguém. Ó, baita exemplo, né? Um cara que quis ser presidente, falou que nenhum das 27 federações conversou com ele. É porque não dava para conversar com você, né? Os caras tentaram conversar com você lá na Espanha, lá, mas parece que você trupicou, você estava bem, né? Legal, legal, mas ninguém fala, ninguém está falando do Edinaldo, ninguém fala da CBF, programa de televisão que não dá esse tipo. Ô, meu irmão, não sei se é o cunhado dele, ganhou 3 milhões e 600 mil reais do Edinaldo, da CBF. Irmão, ninguém faz matéria, ninguém fala nada, ninguém quer saber disso, né? Ninguém quer saber quem que é o treinador, ninguém dá pau no Juan, que ninguém sabe que tá lá. Ninguém dá pau no Rodrigo Caetano. O único que dá é o trouxa aqui, os donos da bola. Como eu não tenho rabo preso com ninguém, e como eu não tenho medo de ninguém, não tem o nosso programa aqui não tem essa. Eu não vou ficar fazendo palhaçada toda hora, falar as coisas. Não, mas ninguém. Qual foi a matéria que vocês viram do Edinaldo, de tudo que saiu na Piauí? O de que está acontecendo? Uma seleção brasileira, uma CBF, que o pai, pelo menos pelo Lauro Jardim, ele disse que o pai do Neymar foi lá para falar que não quer o Jorge Jesus. Independentemente do Jorge Jesus, conversa de Neymar pai com o Edinaldo Rodrigues selou o veto ao Jorge Jesus na seleção. Por Lauro Jardim. 4 de maio de 2025, 6 e 8 da manhã. Ontem. 6 e 8. Eu sei, Cascal, que hoje é dia 6. Foi anteontem. Então, também depende se foi ontem ou antes de ontem. Bota aí. Não, é isso aí. Tá certo isso, Veloso? E outra coisa, a gente tem treinador? Não. Como que o Ancelotti vai acreditar no Edinaldo? Mas como que o Brasil vai acreditar no Rodrigo Caetano? Isso aí é o 7-1 de novo. Né? Isso é pior que o 7-1. Parabéns, Veloso. Uma brincadeira. Isso é brincadeira. Boa se tarde. for verdade, né? Se for verdade isso aí, é o 7-1 de novo. Como é que pode uma pessoa ter uma influência como essa, sendo pai de um jogador só? Ele é empresário, tal, mas ele é o pai de um jogador que tem interesse na contratação do treinador. Porque o Jorge Jesus barrou ele no Al Hilal e o pai do jogador entende que teria dificuldade com ele aqui na seleção. O Jorge Jesus errou em barrá-lo ou não? Não, a gente tá vendo que não. A gente tá vendo que não. Só pegar os números. Tá vendo que não. E aí vai o pai dele, como empresário, não sei, né? O acesso que tem lá na CBF, a gente não sabe, né? Chega lá e quer barrar o treinador que barrou ele no Al Hilal. Quer dizer, é o 7-1 de novo, que a gente está vendo nos bastidores agora, né? Olha, que eu dei uma entrevista, acho que para sua namorada, Ricardinho, foi? Eu dei uma entrevista para sua namorada ou para uma amiga sua que veio aqui uma vez? Para sua namorada. Eu não dou entrevista para ninguém. Aí eu dei entrevista para a namorada do Ricardinho. Eu falei, ó, o 7-1 não acabou. Vai ter o 6. Já teve o 6, né? 4, Argentina. Não, já teve 6. Da onde? Argentina e Brasil sub-20. 6-0. Faz parte, Veloso. É o sub-20. É o mesmo bolo. Sub-20 do Ramon. 6, 4, vai ter o 5. Vai ter uma hora que nós não vamos para a Copa, mas eles não vão deixar. Por que a FIFA não vai deixar? Olha o Mundial agora, que vai ter agora em Miami, nos Estados Unidos. 32 equipes. Olha as próximas Copas do Mundo. Vai ser em 3 países. Por que vocês acham que é 3 países? Por que vocês acham? Por que vocês acham que tem 64 clubes daqui a pouco em Copa do Mundo? Porque é grana, é dinheiro, não é parte técnica. É quantos hotéis vão ter nos 3 países? Quantos hotéis tem? Quantas propagandas tem em 3 países? Quantos clubes, 64 seleções, quanto que dá de dinheiro para a FIFA? Quanto que dá de dinheiro para a televisão? Mas eles estão se lixando
para a parte técnica. Exatamente. Porque se você tem a parte técnica, não tem 64 seleções. Olha uma seleção brasileira. 2 semanas atrás, Neymar Pai, dito pelo Lauro Jardim, pelo Lauro Garden, teve uma conversa dura com o Edinaldo Rodrigues. Nela, simplesmente vetou a contratação de Jorge Jesus. A partir dali, Jesus foi para o último lugar da fila entre os candidatos a técnico da seleção, Souza e Quesada. Isso, se for verdade, o que ele escreveu. Mas a moral que esse cara tem é quase impossível, né? Claro que se for verdade isso, é um cúmulo, né? Mas não me surpreende vindo do futebol brasileiro. Isso é mais um fatozinho pequeno dentro do que a gente está vivendo no futebol brasileiro. Essa é a realidade. A realidade ela é dura, ela dói pra gente que quer um futebol melhor, essa é a realidade. Mas vindo de tudo que a gente está vendo no futebol brasileiro, isso é mais um ponto. Como é que o Dorival Júnior pode ter feito o planejamento para ele? Como é que o Fernando Diniz pegou o helicóptero dele para visitá-lo lá em Mangaratiba? Ô, gente, mas vamos lá. Quantos anos você jogou bola? Joguei dos 20 aos 36, profissionalmente 16 anos. Você? 25 anos. Você? Quanto tempo você está de jornalista? Ah, quase 40 anos. Então vamos lá. Eu dificilmente treinador vai na minha casa, dirigente. O senhor Johnny Saad, o Ricardo, o Denis. O Denis nunca foi na minha casa, o Schneider nunca foi na minha casa, nem eu fui na casa do senhor Johnny, eu fui. Porque eu fui convidado pela Cláudia e fiquei feliz de ir lá. Fui uma vez. Minha mulher ainda pisou no pé. Meu na hora da janta. Porque eu comecei a falar um monte de coisa, ela, pum, falei, o que tá pisando no meu pé? Falei, cala sua boca. Eu calei, né? Porque eu acho que eu ia perder o emprego lá, nesse dia. E eu falei o que pediram para falar. Agora, pera um pouquinho. Aí você pega o treinador, o cara pega o helicóptero dele e vai visitar ele em Mangaratiba para ver se ele jogou. Aí eu faço 3 Copas do Mundo e vocês acham que ele é o cara. Uma, infelizmente, ele machucou. A outra, ele estava machucado. A terceira, ele estava machucado. Cara, como é que pode um jogador que fez 28 jogos em 2 anos e meio, você sabe por que vocês falam que ele é a única esperança? É porque o restante é muito ruim. Qual que é? Ele é a grande esperança nossa porque o restante ninguém acredita? Não perca seu raciocínio e Quesada também. Mas a melhor definição que eu vi até hoje de futebol, você falou agora. O futebol, ele ficou em é o último detalhe. É o último detalhe. É o último. Para a CBF ganhar o título mundial, não importa. O que importa é o dinheiro. Ah, o que vale hoje é a parte comercial. Antigamente, cara, classificava para Libertadores 3. Hoje até o 9º hoje classifica. Então o que está valendo hoje é o comercial. Porque que moral, o que é que o Neymar fez, se isso é verdade? Mas vamos supor que o Jorge Jesus for ser o treinador agora. A primeira coisa que ele vai fazer? Convocar o Neymar. Claro. Será que o Abel convoca? Não sei, hein? Não sei, hein? Jorge Jesus eu também não sei, não. Não sei não se o Jorge Jesus convoca, hein? Não sei não. E aí, Quesada, o que você pensa? Você que é um dos caras que mais tem informação, que mais fala de seleção, que mais chega a madeira na Rádio Bandeirantes, no Placar e aqui nos Donos da Bola. Eu acho que você definiu bem. Se verdadeiro, né? Se verdadeira essa notícia, a gente não tem por que duvidar do Lauro e tal. Se verdadeira essa notícia, eu acho que é o fim da picada, né? Aí fecha a seleção. A CBF meteu uma nota negando isso. E o Lauro publicou lá na coluna dele, inclusive, né? Ou seja, ele trouxe a informação e publicou o desmentido da CBF. Posso ser sincero com você? Por favor. O Edinaldo está tão grande, embora um monte de gente queira derrubá-lo, e ele é tão centralizador, que eu duvido que ele aceitaria esse tipo de coisa, sabia, gente? O Edinaldo tirou o cara das finanças, do marketing. Ele fez uma rapa, ele fez uma limpa na CBF. Você sabe que ele entrou lá, os caras acharam que ele ia ser pau mandado, né? Não foi. Na reunião, sabia disso aí? Então. Vou contar pra vocês, então. E outra, Neto, pra Os não caras explicar... acharam que colocaram ele, que ele ia ser quietinho, que não sei o quê. Quem manda é ele tudo. Mandou tudo. Manda em tudo, truta. E trouxe os caras de confiança dele nos setores vitais ali. E tem o apoio de um ministro, que é muito importante, né? Que o ajudou a permanecer.